Bom dia, irmãos. Estamos aqui para mais uma devocional da Igreja Presbiteriana do Parque Taquaral. Esperamos que você esteja bem, você esteja em saúde, em paz com a sua família. Na devocional de hoje nós vamos ler dois textos em Êxodo. O primeiro é no capítulo 2, os versículos 24 e 25. Depois nós leremos do capítulo 3, do versículo 10 até o 16. Diz assim a palavra de Deus: Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Depois a gente pula lá para o capítulo 3, versículo 10. Vem agora e te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse a Moisés: Quem sou eu para ir e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: Eu serei contigo, e este será o sinal que eu te enviei. Depois de as veres tirado o povo do Egito, servirei a Deus neste monte. E disse Moisés a Deus: Eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles perguntarem: Qual é o seu nome? O que eu lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. E disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e disse-lhes: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: Em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Bom, nesse texto, o povo de Deus estava no Egito, em exílio, sendo escravizado. E eles estavam sofrendo porque eles estavam com a carga alta de trabalho, sendo maltratados. E o versículo 24 e 25 diz que Deus se lembra da sua promessa para Abraão, Isaque e Jacó. E a primeira coisa que a gente aprende nesse texto, e que a gente relembra desse texto, é que Deus é fiel às suas alianças. Deus tinha uma aliança com Abraão, de fazer uma grande nação e viver numa terra prometida, e aqui ele se lembra dessa promessa para um povo que estava sendo escravizado no Egito. Então, primeira coisa que você precisa lembrar: Deus é fiel nas promessas dele. E as promessas que ele tem conosco hoje ainda permanecem vivas, ele é fiel a elas. Nós precisamos apenas confiar que no devido momento elas se cumprirão. A segunda questão que eu queria levantar nesse texto é que esse Deus que é fiel, ele é fiel não é porque ele diz que ele é fiel, mas ele é fiel porque ele é o Criador, ele é o ser que cria, ele não é um Deus criado. E a gente pode ver isso, o quão interessante isso é que quando Moisés pergunta como ele apresentaria a Deus ao povo, Deus diz que ele vai dizer que eu sou, me enviou a vós outros. Por que Deus se apresenta como eu sou e depois se apresenta como o Senhor? Porque Deus não foi um Deus criado por mãos. Deus não foi criado por pessoas como um bezerro de ouro, como uma imagem. Deus existia, Ele era, Ele é e Ele sempre será o Senhor. Ele foi o Criador. Então, a gente pode pensar, quem é esse Deus? Esse Deus é aquele que sempre existiu, aquele que encontrou-se sozinho, tinha o desejo de se relacionar com as pessoas e criou tudo isso. Esse é o nosso Deus. Então é o Deus que é
Criador, aquele que é simplesmente porque Ele é o Senhor de tudo desde a criação, Ele é fiel às promessas dele. E existe uma promessa para nós, assim como existia para o povo do Egito, de que nós viveremos numa terra, numa cidade diferente do que nós vivemos hoje, numa situação muito diferente, sem sofrimento, sem dores, onde não haverá mais choro, e nós vivemos a expectativa dessa promessa. E porque nós vemos aqui que nós temos uma analogia direta, né? O povo de Deus estava no Egito como forasteiro, exilado e sendo escravizado. Nós também hoje somos forasteiros nesse mundo. Vivemos os sofrimentos deste mundo, vivemos as dores, vivemos o Covid-19, vivemos o desemprego, vivemos as doenças, vivemos as dificuldades de relacionamento. Tudo isso nós estamos vivendo nesse mundo como forasteiros, como estrangeiros. Mas existe a promessa que em breve nós estaremos na nossa terra prometida, assim como o povo aqui de Israel também iria voltar. E nós vivemos na expectativa de que esse Deus eterno, que é fiel, irá cumprir a promessa dele em breve. E assim nossos corações, mesmo vivendo momentos difíceis, se enchem de esperança. E nós aguardamos ansiosos a volta do nosso Jesus, do nosso Senhor, para que nós vivamos a vida plena, a vida sem tristeza, sem choro, sem lágrimas. Que essa palavra traga esperança em meio aos seus dilemas, ao seu dia a dia, aos seus problemas. E desejamos que Deus abençoe a sua vida. Nos encontramos amanhã para o nosso culto às 7 horas da noite. Um abraço.